favor, Baloni. Tudo bem. Não, essa é, em outras palavras, exatamente o que está dito. Eu concordo contigo e os dados de penetração maior, né, dos importados nesse complexo indicam exatamente isso. Okay? Bom, tudo isso que eu falei... Pois não. Ok. Bom, então continuando aqui, essas tendências tecnológicas no mundo que eu revisei recentemente com vocês, que basicamente estão assentados sobre essa fragmentação espacial e sobre uma desverticalização do ponto de vista da estrutura produtiva. Então, desverticalização mais a fragmentação espacial no mundo e essas tendências tecnológicas sinalizam algumas políticas setoriais para o Brasil. Tá? Que devem ser aperfeiçoadas. O Brasil tem as políticas setoriais, que eu não vou discutir agora em detalhe, pode ser uma segunda parte dessa mesma palestra hoje, se houver tempo. Essas tendências sinalizam o seguinte. Primeiro, o processo produtivo básico, que é um dos requisitos para as mais de 300 a 400 empresas incentivadas, tá, pela lei de informática, obter a isenção do IPI, ou a redução da base de cálculo do IPI, o processo produtivo básico para a montagem é um instrumento insuficiente. Isso aí já está diagnosticado há muito tempo. Ou seja, é necessário agora que os setores que regulam a aplicação das leis de informática, lei da inovação, eles entendam que é necessário sofisticar os requisitos para o PPB. O problema todo é o seguinte, na medida que você sofistica os requisitos do PPB, o PPB terá exigências sofisticadas produto a produto. Então o PPB para o cartucho de impressora vai ter uma série de requisitos, o PPB para, sei lá, um modem ADSL um outro, um PPB para, né, um set-top box, um receptor satelital vai ter outro, e isso vira uma coisa inadministrável. Por quê? Porque, na verdade, do lado das empresas, elas não querem esse controle burocrático. Elas preferem um mínimo controle burocrático e também, se possível, né, as empresas querem regulação nenhuma. Tá? Elas gostariam de operar no mercado sem regulação. Mas, como a política setorial para a área de TICs é uma política estratégica de governo, de Estado, uma política de Estado importante, né, sempre vai haver regulação, e o Brasil tem regulações, basicamente, da lei de informática e incentivos setoriais. Tá? Então, o debate atual passa a ser o seguinte, bom, você tem que fazer o PPB para o bem final, eu passo a discutir o conteúdo em componentes, porque esse conteúdo é essencial. Mas você vai discutir o percentual de quê? O percentual de componente? Você vai exigir aquele componente específico ou você vai exigir um percentual de valor? Onde tudo que entra no bem final, do aço, do plástico, da capa, até o papelão da embalagem, tudo isso entra na conta. Então essa sofisticação do PPB é um problema. Tá? E aí tem uma outra questão, né, é que se você vai regular o conteúdo de componentes chamados nacionais, como é que você vai fazer a verificação da compliance, né, do percentual de componentes nacionais? Ou seja, isso para dizer que o desafio de regulação do Estado nesse setor passa a ser enorme. E a gente tem que se questionar se essa regulação tem um jeito mais inteligente de fazer. Tá? Eu não tenho respostas para essa pergunta, eu tenho algumas ideias para compartilhar com vocês. Tá? Porque, veja bem, já está enumerado desde 2003, né, na política industrial e tecnológica, que componentes eletrônicos é prioritário na política. Mas a grande verdade é que nós não conseguimos, fruto dos dados que eu mostrei hoje, mudar o cenário de investimentos nessa área. No caso, a indústria ela é a indústria é movida por lucro, por custo. Uhum. Ao invés de se gastar
uma quantidade enorme de recursos no PPB, seria o caso, talvez, de então subsidiar a produção de componentes de maneira que isso seria atrativo para as indústrias. Concordo contigo. Acho que o que o Enio do CTI está falando é uma colocação totalmente correta. Não sei se é legal o ideal isso. Seria, o ideal seria que nós nos transformássemos como país, através de um mecanismo que é exatamente esse que você falou, de incentivos, um país atrativo do ponto de vista da alocação de investimentos em qualquer etapa da cadeia, e especialmente naquelas etapas de maior valor agregado, que são o design de produto e design dos componentes. Se vier a fabricação, também é bom. Tá? Adensa a cadeia, o termo adensamento da cadeia de eletroeletrônica foi inventado na equipe do BNDES, onde trabalha a colega, tá? E esse termo entrou na agenda de como você fazer um approach para resolver essa debilidade da indústria. Mas é um conjunto de incentivos. Tá? Na segunda metade dessa palestra, eu me disponho a discutir com vocês um conjunto de incentivos setoriais novos de aperfeiçoamento dos instrumentos de política industrial, que são a Lei de Informática, a Lei do Bem, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, chamado PADIS, Apoio ao Desenvolvimento da Indústria TV Digital, mas TV Digital é um nicho pequenininho, lá estão incentivados transmissores apenas, uma coisa muito pequena. Discutir um novo conjunto de instrumentos de incentivos setoriais para tornar o Brasil mais atrativo para investimentos, que foi proposto pela BINE agora no início de agosto. Né? Eu participei desse estudo, junto com a BINE, junto com a LCA, e eu tenho aqui uma apresentação que discute, passo a passo, ponto a ponto, quais seriam esses aperfeiçoamentos possíveis hoje para tornar o Brasil um ponto no mapa dos investimentos. E não necessariamente para trazer empresas novas, mas para transformar internamente o tipo de trabalho que é feito aqui pelas empresas que já estão aqui. Que é exatamente, há um exemplo que está na mídia desde maio, desde que a nossa presidente visitou a China, tem uma empresa que não sai da mídia. Uma, porque é aquela que faz o design do produto lá na frente, e a outra que vai fazer a manufatura, a montagem final. E no meio, meu amigo, o que tem? Tem uma variedade enorme que ninguém está conversando. Tem tudo ali no meio. Tá? E a possibilidade de alavancar os elos intermediários é importante para o adensamento, e você tem que ter instrumentos para endereçar todas elas. Tá? Por favor. Seu microfone. Que é uma empresa integradora. Então, repetindo, né? Todo esse esforço que o governo brasileiro está fazendo há meses, abrindo mão de uma série de recursos para trazer essa grande integradora para o Brasil, você vê como um fator de importância estratégica para alavancar, adensar tecnologicamente a cadeia produtiva do setor eletrônico, ou não? Seria melhor pegar outros elementos da cadeia? Para mim é muito difícil responder a sua pergunta, Marco, porque ela endereça uma situação muito específica e pontual que está sendo tratado entre governo e empresa, e realmente essas coisas são todas cercadas de confidencialidade. O que eu posso olhar é o quadro grande, é o quadro estrutural da indústria. Tá? Isso que eu estou me focando, eu não estou me focando em casos pontuais. Exatamente porque nós fizemos esse estudo para mapear instrumentos que possam fazer, né, a indução de investimentos, possa trazer investimentos estratégicos. Né? Nós olhamos os tipos de instrumentos possíveis do Estado brasileiro, né, usar, são incentivos, são instrumentos de regulação e instrumentos de coordenação setorial. O que está embaixo de coordenação setorial? Por exemplo, no Brasil, é um diagnóstico meu, está nesse estudo que eu fiz recentemente para o setor de componentes eletrônicos. No Brasil, não existe coordenação estratégica entre demandantes de componentes e fabricantes de componentes. Não existe. Tá? Não existe na maneira como se instalou isso na China, na Coreia, ou em Taiwan, ou no Japão. Que é, né, a formatação de uma agenda, uma aliança estruturante de coordenação entre demandantes de componentes, que são aqueles que fazem os bens finais, e os produtores do material eletrônico básico. Isso mostra por que essa indústria de produção de material eletrônico básico no Brasil tem séria dificuldade de competição, está basicamente
reduzida em sua capacidade de atuar no Brasil, né? Porque quem demanda decide lá fora e não existe coordenação interna. Ok? Então eu propus nesse estudo, que está disponível no site do projeto PIB, eu propus um conjunto de 8, na verdade são 9, né? 9 ações, que no caso aqui o chamado processo produtivo em engenharia avançados, que é basicamente um aperfeiçoamento no PPB, eu considero isso como o quê? Um mecanismo de regulação, certo? Que tem que ser feito alinhado com entendendo as mudanças tecnológicas e serve para trazer investimentos, induzir investimentos.